Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física. Hoje vamos resolver um exercício que tem nada a ver com a dinâmica. Portanto, temos aqui, dado o sistema, vou sublinhar aqui a pergunta, dado o sistema, calcule a aceleração, ali na A e ali na B, a tensão. Portanto, vamos primeiro começar a calcular aqui a tensão. Antes de mais nada, vamos representar todas as forças que atuam sobre os dois corpos e depois aplicarmos a segunda lei de Newton. Então, o sentido é este. Portanto, aqui estamos a observar que tem uma corda. Esta corda aqui exerce uma força chamada tensão. Portanto, vamos então aqui nomear, essa aqui é tensão. E depois, por segundo, vamos então ver este corpo aqui. Ele tem aqui também a tensão no corpo 2. E seu peso é 2 kg. Temos aqui tensão. Prontos. São essas duas tensões, ou essa corda exerce duas tensões para os dois corpos. Portanto, neste primeiro corpo aqui nós temos a força de gravidade em X, uma vez que ele está na forma horizontal, então pertence ao eixo do X, a força de gravidade em X. Vamos colocar aqui então força de gravidade em X. E colocando aqui força de gravidade em X, vamos observar que também há uma outra força que está sendo exercida, portanto, para baixo, que vai ser então a nossa força, aliás, por cima, assim, que é a força normal em Y, é uma força normal em Y, e depois temos para baixo a força de gravidade também em Y. Vamos então aqui escrever a força de gravidade em Y, é exatamente, força de gravidade em Y. Depois vamos também observar que entre a força de gravidade em X e Y, eles então vão fazer aquilo que é o paralelogramo, que nós já vimos então na aula passada, quando falávamos sobre movimento de translação. Portanto, tendo essas forças, vamos então colocar aqui uma força não menos importante, portanto, que está aqui no centro, para o corpo B, ou vá lá, primeiro terminarmos aqui. Então, terminando aqui, vamos traçar a força que exerce, ou vai lá primeiro aqui, apresentarmos a força aqui então para o corpo B, que vai ser a nossa força gravidade 2, portanto, vamos considerar como fosse 2, porque certamente do outro lado temos a força gravidade 1. Aqui temos então no segundo corpo, nós temos a força gravidade 2, ao passo que no primeiro corpo, que é de 44, assim que é 4 kg, vamos traçar também aqui, exerce então uma força também de força gravidade 1. Portanto, são todas essas forças aqui que nós pretendemos aqui poder colocar, mostrar, representar, assim que, como diz, os passos a seguir são esses. Primeiro, representar todas as forças. Aqui nós podemos então traçar para podermos ter aqui então mostrar aquilo que é o paralelogramo, ou lá, essas três forças. Então vamos fazer aqui um certo paralelogramo, mas não vamos podermos usar, apenas só para ilustrar que eles sim formam aqui o paralelogramo, de acordo com como diz o teorema de Pitágoras. Mas pronto, aqui nós vamos então resolver aquilo que nos pedem, que é a aceleração. Feito isto, todas já representamos as forças. Agora vamos então passar para os dados. Vamos lá ver, os dados dizem que a massa 1, que é o primeiro corpo, é igual a 4 kg. E de seguida temos então a massa 2, que é igual a 2 kg. E estamos também a notar que temos ali um ângulo alfa, que é o seno de 30 graus. Isso vai dar 1,5. Seno de 30 dá 1,5. 1 dividido por 2, isso vai dar geralmente 0,5. Então vamos aqui escrever 1,5 deduzindo, isso vai dar 0,5. Portanto, é o seno de 30. E o pedido exatamente é sobre a sua aceleração. Portanto, para resolver esse sistema aqui, vamos primeiro fazer da seguinte forma. Temos já os dados. Vamos passar aqui então
do outro lado a chaveta, abrimos aqui chavetas e de seguida vamos fazer o quê? Vamos observar qual foi a nossa primeira força que representamos, é tensão. Portanto, tensão vai ser menos a força que nos puxa para trás, geralmente é a força da gravidade em X. A força da gravidade em X é que não permite que o corpo suba. Então, isso vai ser força da gravidade de X. Isto vai ser geralmente igual à massa do corpo, primeiro corpo, que é massa 1, e vezes a sua aceleração, assim como diz a lei de Newton, sabendo que a tensão menos a força de gravidade em X é a força resultante, porque a segunda lei diz isso. A resultante das forças que atuam sobre um corpo devem ser iguais ou são diretamente proporcional à massa e à aceleração que o corpo adquire. Portanto, vamos para o corpo 2. O que nós temos de seguida? Temos a força da gravidade que está em frente, que está no sentido da força, aliás, do corpo. Então, temos aí menos tensão, que não permite que ele caia, que lhe assegura vezes a sua aceleração, também é segundo a lei de Newton. Portanto, vamos então aqui sublinhar o que vamos fazer de seguida. Como nos pedem aceleração, vamos desprezar as tensões, ou seja, somando tensão são, portanto, forças congruentes. Então vamos simplificar, se quiser, e simplificando vamos ter então apenas a força de gravidade em 2 menos a força de gravidade em X. A força de gravidade em X, a força de gravidade 1 em X, assim que é melhor, vai ser igual ao que? Vamos evidenciar então o que nós queremos de aceleração, vamos evidenciar fazendo isto vai ser igual à aceleração e somar as suas massas. Portanto, vai ser aqui a aceleração, abrir parênteses, vamos fazer a massa 1 mais massa 2. Portanto, vamos escrever assim, massa 1 mais massa 2, fechar parênteses. E depois de seguida vamos analisar que a força de gravidade é igual a massa 2 vezes gravidade menos a força em X que nós temos massa 1 vezes então a gravidade. Portanto, e seno, que é em X, seno de 30 graus, isso vai dar geralmente a aceleração vezes massa 1 mais, portanto, massa 2. Ok. Chegado essa fase, o que nós vamos fazer agora é substituir os valores que pertencem, que estamos lá no dado, a massa de gravidade 2, portanto estamos a referir do corpo 2, que é de 2 vezes 10, menos a massa 1 é de 4 vezes 10, lembrando que esse 10 é gravidade, vezes 0,5, que é o nosso seno. Portanto, isso vai ser igual à aceleração, abrir parênteses, a massa 1 é de 4, mais a massa 2 é de... Aliás, a massa 2 é de 2 também, né? Sim. A massa 2 é de 2 kg. Portanto, vamos então atender a multiplicação, sabendo que o que está dentro de parênteses está no segundo membro. Vamos mexer agora. Então, 2 vezes 10 vai dar 20. 4 vezes 10 vezes 0,5 vai dar 20 também. Aceleração, vamos ter então aí 6A, nesse caso, vamos ter aí 6A. Então, temos 20 menos 20, isso vai nos dar 0. Portanto, vamos passar a escrever aqui. Isso implica dizer que isso vai dar 0. Sim, 20 menos 20 vai dar 0. Isso vai ser igual a 6A. Portanto, vamos ter aqui 6A. Exatamente. Ali já temos 6A. Portanto, queremos A vai ser igual a 0 sobre A. 0 sobre A, isso dá infinito, ou então dá mesmo 0 metros por segundo menos 2 ao quadrado. Já encontramos a aceleração, agora podemos ir resolver ali na B, atenção nos fios. Portanto, vamos pegar a primeira equação, se quiser pode fazer as duas, o resultado não altera, afinal de contas é o mesmo fio. Então, pegando a primeira equação que nós temos aí, que diz que tensão no primeiro corpo, vamos pegar o primeiro corpo e vamos poder substituir os valores. Então, fazendo isso, nós vamos ter o seguinte: tensão menos a força de gravidade 1 em X vai ser igual a massa vezes a sua aceleração. Lembrando, estamos a aplicar a segunda lei de Newton. Portanto, tensão menos força de gravidade, aquilo é uma resultante. Portanto, tensão vai ser igual
a massa vezes gravidade vezes seno de 30, que é 0,5 nesse caso. Ora, muito bem, vai ser igual a massa que é de 4 vezes 0. Vamos escrever então aí 4 vezes 0. Podemos fazer isso sim, podemos fazer. Vamos escrever aí 4 vezes 0. Portanto, vamos dizer tensão menos a massa é de 4. Então, 4 vezes 1, digo 4 vezes 10, vezes 0,5. Nós sabemos que isso vai dar 20 geralmente. Isso vai ser igual a 0, porque 4 vezes 0 dá 0. Então, tensão vai ser menos, isso vai dar 20, igual a 0. Vamos colocar a 20, vai ser igual a 0. Portanto, tirando 20, isolando tensão vai ser igual a mais 20, porque vai passar do primeiro membro para o segundo membro. Então vamos ter aí 20 Newton. Muito simples assim, é só repetir o vídeo para poder perceber. Acredito que falei muito rápido, é mesmo pela velocidade do próprio vídeo, mas acredito também que ficou alguma coisa aí muito importante. É só questão de assistir 2, 3 vezes e o caro estudante aí vai então perceber o que aconteceu efetivamente nestes cálculos.